Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus, o amor do Cristo envolva todos nós nessa noite. Nós vamos estudar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis. Nós vamos estudar sobre a eficácia da prece, tá bom? Antes de nós darmos início, vamos todos nós juntos realizarmos a nossa prece, fechando os nossos olhos e elevando os nossos pensamentos a Deus, com muita confiança, na certeza de que o nosso Pai, que tanto nos ama, propiciará a todos nós reflexões importantes para que a nossa jornada na existência física possa ser coroada de êxito a partir do momento que fazemos as nossas ligações com a inspiração divina. Abençoa-nos, Senhor, na nossa tarefa aqui no planeta Terra. Ajuda-nos, Pai, a sermos firmes na fé, perseverantes na vontade, para fazermos o que é preciso ser feito para que esta existência possa nos permitir o progresso moral, o progresso intelectual. Na noite de hoje, Senhor, nós te rogamos que ampare a nossa mente para que tenhamos compreensão da reflexão que hoje o Senhor nos permite levar a estudo. Fica a tua luz, a tua paz e o teu amor com todos nós hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, amigos, mais uma vez. Nós vamos então estudar um pouquinho sobre a questão da eficácia da prece. Engraçado que a gente falar de eficácia da prece nos momentos de hoje é um negócio bem interessante, não é? Para e pensa. Será que a tua prece, quando você está orando, você acha que está sendo eficaz? As orações que você tem feito atualmente, rogando o amparo divino, você acredita que elas estão sendo ouvidas, estão sendo atendidas? Ou pelo reflexo e pelo resultado que você está observando no nosso mundo de hoje, você acredita que não está sendo ouvida? Não é? A gente tem hora que, quando a gente vai estudar uma lição como essa, nós ficamos meio que na dúvida, né? Será que nós estamos sendo atendidos? Será que nós estamos sendo ouvidos?
E aí esse estudo que Kardec coloca para a gente no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz a gente começar a despertar um pouquinho do que verdadeiramente representa, o que verdadeiramente significa o ato de orar. O que nós podemos esperar quando nós fazemos uma prece, mas aí quando a gente fala fazer a prece, a gente está falando da prece verdadeira. Não é apenas falar, não é apenas pronunciar palavras sem que o coração tome partido naquilo. Nós estamos falando de prece que vem do fundo do coração e que nos conecta com Deus. A lição ela é um pouco extensa, mas a gente acredita que a gente consegue ter, no prazo que nós temos aqui de estudo, uma ideia do que Kardec tenta nos colocar nesse item. Vamos começar então. Olha só. Kardec, nesse item do Evangelho, ele inicia com uma passagem que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 24. Essa passagem do Evangelho, ela se dá no momento em que Jesus, ele passa por uma figueira, lembra da parábola da figueira? Passa por uma figueira, e aí ele vai até a figueira e chega lá. O texto evangélico, ele deixa bem claro que a figueira não tinha figos, porque não era época de figos. Bom, então vamos raciocinar. Se não era época de figos, não era para ter figo mesmo, concorda? Não era época de figos. Mas diz lá na anotação do texto evangélico que Jesus amaldiçoa a figueira e que ninguém mais coma de ti, é o que ele diz para a figueira. E eles vão embora. Aí vão embora, aí Jesus entra no templo, aí ele expulsa os vendilhões do templo, e quando eles retornam, chega nessa parte aqui, ó. Chega nessa parte. Porque Pedro, ao passar por aquele mesmo local, ele observa que a figueira que Jesus tinha dito, que ninguém mais coma de ti, que ela estava seca. E aí Jesus fala para eles que é preciso ter fé, e tudo aquilo que a gente pedir com fé, crede que o Pai te atenderá. Aí tem essa colocação que está no versículo 24, que é: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Mas aí a gente tem que ficar atento. Então quer dizer que tudo que eu pedir me será concedido? O que vocês acham? Vocês que estão aqui e vocês que estão em casa. Tudo que você pedir na prece te será concedido? Não? Ó, ficou na dúvida, hein? Ficou dividido aqui, hein? Metade disse sim, metade disse não. Nós estamos em 3. Né? Então, você acha que não? Bom, o Gildo está falando que depende do que você pedir, porque se você pedir alguma coisa que vai prejudicar alguém, você não vai obter, diz ele. Zuleide, você acha que não? Ah, então tá bom, estamos empatados, né? Acha que também não. Vocês de casa provavelmente devem ter as suas opiniões, depois eu vou ver quais foram as opiniões que vocês colocaram aí para a gente, tá? Para a gente entender. Mas vamos raciocinar nessa colocação. Olha, Jesus afirmando: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Nós vamos deixar para a gente fechar esse entendimento depois que a gente estudar o que Kardec discorre sobre o assunto, tá bom? Vamos ficar com essa colocação de Jesus na mente. Aí Kardec inicia dizendo o seguinte: há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-las. Deus não sabe tudo o que você pensa? Tudo o que você está sentindo nesse momento agora, Deus não conhece? Aí tem pessoas que acreditam, porque Deus conhece tudo o que nós precisamos, para que eu vou pedir? Se Ele achar que eu devo receber, que Ele me dê, mas eu não vou ficar pedindo. E Kardec continua. E acrescentam ainda os que pensam assim: que achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas,
não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Olha que pensamento. Primeiro que não precisa pedir, na visão destes irmãos nossos. Primeiro que não precisa pedir, certo? Então, eles dizem que se Deus já sabe o que nós precisamos, para que ficar pedindo? E outra, se tudo está encadeado por leis eternas, você acha que uma prece vai mudar os decretos divinos? Esses são os pensamentos de alguns companheiros que Kardec levantou aqui. Mas esse pensamento está certo ou está errado? Primeiro ponto, o fato de Deus saber o que vai no nosso íntimo. Deus conhecendo tudo que vai no nosso íntimo. Isso significa que a gente não precisa ter esse momento nosso com Deus. Eu não preciso falar porque Ele já sabe. E como que você vai trabalhar então a sua humildade? Na verdade, a prece é uma forma da criatura demonstrar a sua submissão à vontade de Deus e rogar a Deus que lhe dê força diante daquilo que está sendo maior do que a capacidade dela de superar. Esse pensamento de eu não preciso expor, você corta uma forma, uma maneira maravilhosa e abençoada que Deus colocou na nossa mão de recebermos ajuda. Quando a gente começa a ir por esse caminho, a gente está dando mais demonstração de orgulho do que de entendimento da vontade divina. Quando você fala com Deus, quando você conversa com Deus, quando você expõe para Deus os seus problemas e as suas fraquezas, você está se colocando na posição daquele que vai buscar ajuda com quem sabe mais. Ele sabe, ele pode conhecer, mas ele quer ouvir do seu coração o seu entendimento sobre aquele momento que você está vivendo. Então nós temos que começar a fazer um entendimento diferente desse, de que eu não vou pedir nada porque Deus já sabe. É diferente do entendimento, por exemplo, né, da Madre Teresa de Calcutá. Uma vez perguntaram para ela: Madre, como que a senhora ora? E o que ela respondeu? Né, eles perguntaram: o que a senhora fala na oração da senhora? Ela fala: eu não falo nada. Mas como assim, a senhora não fala nada? Não falo nada. E o que Deus fala para a senhora? Ele também não fala nada. Então, isso é diferente, porque na verdade ela se colocava em estado de prece, se conectava com Deus, mas não pedia nada. Não solicitava nada. Ela apenas entrava em contato com Deus e no seu silêncio, Deus a compreendia. Entende que há uma diferença muito grande disso que ela fazia com isso que foi colocado aqui por Kardec, que algumas pessoas acreditam que não vale a pena orar porque não vai adiantar nada. Primeiro, porque não muda nada, e segundo, porque se Deus quiser fazer alguma coisa por nós, vai fazer porque conhece o nosso interior. São pontos distintos, porque essas pessoas se privam desse contato íntimo com Deus. No caso dela, não. O contato dela era tão íntimo que o silêncio dela falava mais do que as palavras. Então, é essa capacidade nossa de conexão com o Criador que vai ajudar com que a nossa prece seja mais eficaz. Mas vamos prosseguir no raciocínio, para que a gente possa ir fechando as ideias. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade vai grande distância. Ou seja, tem coisas que você não consegue mudar. Vamos dar um exemplo? Uma coisa que você não consegue mudar? Alguém que você ama muito. Antes da encarnação, essa pessoa sabia que ela teria um período de vida física curto. Isso já foi acertado no mundo espiritual, isso se faz necessário para a evolução dela, é um aprendizado pelo qual ela vai passar. E aí essa pessoa, vamos dar um exemplo aqui, aos 22 anos de idade, essa pessoa já sabe que vai desencarnar. Você orar pedindo a Deus que essa pessoa não desencarne nesse prazo, vai resolver? Não vai resolver. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Não vai resolver. Existem certas situações que não tem como a gente mudar. Outra situação, eu falei em relação a alguém que a gente ama, uma situação mais próxima de nós. Outra situação,
está num período na terra em que é época de chuva. Você orar pedindo a Deus que pare a chuva para você sair, você vai conseguir mudar alguma coisa? Entende o que eu quero dizer? Tem coisas que não tem como você mudar. Daí você acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai uma distância gigantesca. Eu vou dar um exemplo para a gente poder mais ou menos entender o que a gente está falando. Não sei se vocês que estão nos ouvindo, ou vocês que estão aqui, se já leram aquele livro da série de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. É um livro que chama Entre a Terra e o Céu. Já leram? Entre a Terra e o Céu? Fabuloso livro. No livro Entre a Terra e o Céu, conta lá uma história, né, de alguns personagens do livro. E o ministro Clarencio, que lá no livro Nosso Lar, nós vamos encontrar o ministro Clarencio como sendo, na cidade de Nosso Lar, ele é o ministro que preside o Ministério do Auxílio. É lá no Ministério do Auxílio, inclusive, que André Luiz vai em busca de trabalho. Lembram que André Luiz desperta a vontade de trabalhar? E ele queria trabalhar como médico, né? O interesse dele era trabalhar como médico. E aí o ministro dá uma aula para André Luiz. Quem não leu o livro Nosso Lar, por favor, leiam, que é interessantíssimo. Então, o mesmo ministro Clarencio, lá citado em Nosso Lar, nessa obra Entre a Terra e o Céu, ele vai, junto com André Luiz e Hilário, atender a uma prece que havia sido feita. Chega uma trabalhadora para o ministro e mostra um gráfico lá de uma prece que havia sido feita. Ele falou, nós acabamos de receber uma prece refratada. Prece refratada? André Luiz ficou na dúvida, o que é prece refratada, né? E o ministro, então, leva eles até o local e explica para eles o que era uma prece refratada. Quando eles chegam lá nessa casa, lá num bairro, na cidade do Rio de Janeiro, eles vão encontrar lá um homem trabalhando no seu escritório ali em casa e estudando alguns manuais de mecânica. Ele está ali trabalhando, estudando. E aí eles olham, aquele homem está abatido, né? Está para baixo, está depressivo. E eles andam um pouco mais num quarto, tem uma jovenzinha de aproximadamente 14 anos. E é essa jovenzinha de 14 anos que fez a prece, que foi considerada uma prece refratada. Essa jovenzinha, a encarnação atual dela tinha sido orientada pela cidade de Nosso Lar, pela colônia espiritual de Nosso Lar. Então ela era uma antiga trabalhadora de Nosso Lar que estava reencarnada nessa tarefa. E ela fez uma prece tão sincera, que essa prece desviou. Por isso que chama prece refratada. Muda a direção, desvia o rumo. Ela tinha feito a prece para a mãe dela. A mãe, se eu não estiver enganado, a jovenzinha chama-se, lá no livro, Evelina. E a mãe dela era Odila, que tinha desencarnado. E ela fazia a prece pedindo à mãe que a ajudasse, porque ela estava com o pai muito triste, muito para baixo, adoecendo, e com a madrasta também em condições deploráveis. A madrasta estava realmente adoecendo psiquicamente, né? Então, ela estava numa situação muito complicada, porque o que tinha acontecido que levou a família a ficar nessa situação? O irmão de Evelina, Evelina tinha 14 anos, o irmãozinho dela, de 8 anos, Júlio, tinha desencarnado, e a família desestruturou. Então, ela fez a prece pedindo à mãe que ajudasse a resolver essas situações problemáticas em casa. Só que a prece dela foi desviada. E por que a prece dela foi desviada? Chutem. Porque se ela fez a prece para a mãe, era para a prece chegar até a mãe e a mãe dela, desencarnada, tentar, junto aos espíritos superiores, ajudar a filha. Mas por que isso não foi providenciado desta forma? Muito bem, o Gildo falou ali, porque a mãe dela provavelmente não estava em
condições de auxiliar. É um erro muito comum que nós cometemos. Os nossos parentes desencarnam e a gente começa a fazer prece pedindo a eles para ajudar a gente. A gente sabe se eles estão em condições de nos ajudar? Quem sabe eles estão precisando de ajuda, de preces. E a gente começa a pedir. Nesse caso, graças a Deus, as súplicas dela não estavam perturbando a mãe, porque a mãe, eu vou contar para vocês agora o caso da mãe para a gente entender a situação que estava a mãe dela. Como ela tinha muitos méritos, Evelina, essa jovenzinha de 14 anos, e ela fez uma prece do coração, uma prece sincera, a prece não foi para a mãe, mas chegou lá no Ministério do Auxílio. E eles vieram trazer para o ministro Clarence para atender. E eles foram lá para tentar atender. Quando eles chegam lá, andando pela casa, além do pai, que era o Amaro, a Evelina, que era essa filha de 14 anos, eles entraram no quarto da, se eu não estiver enganado, é Zulmira o nome dela, que é a segunda esposa do Amaro. Aí quando eles entram no quarto da Zulmira, a Zulmira estava batida. Estava deitada na cama, batida, com fisionomia de quem tinha chorado muito. E do lado dela, um espírito colado junto a ela ali, junto. Quem olhava a princípio pensava que era alguém que estivesse ali protegendo ela. Mas ele observou que o espírito mantinha uma pressão magnética aqui na altura da medula, como se estivesse controlando Zulmira. E aí Clarencio esclarece a André Luiz que se tratava de Odila, que era a mãe da Evelina, primeira esposa de Amaro. Eu gosto da gente conversar sobre isso para a gente entender como é que funciona, como que é a vida no mundo espiritual, para a gente ter um entendimento de várias situações que podem ocorrer na nossa vida se a gente não se preparar. Nós, como espíritas, nós temos que estudar bastante, realmente, para entender os mecanismos da vida e sofrermos menos. Quanto mais você entende a vida como ela é, menos você sofre aqui ou do lado de lá. O que aconteceu com Odila? Odila era uma mulher boa, não era uma mulher ruim, era uma mulher muito boa, mas era uma mulher que ela estava muito apegada aos apelos da matéria. E ela, apaixonadíssima por Amaro, nunca, durante o período dessa última encarnação dela, nunca teve um vínculo mais forte com religião alguma, e era aquela mulher que morria de ciúmes do marido. Agora eu faço uma pergunta para todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Algum de vocês tem ciúme da pessoa que você ama? Porque se tiver ciúme... Se tiver ciúme, é problema. Aqui nos nossos 50%, né, no nosso 100% de público presente, que é um casal, inclusive, que está aqui, a risada já denunciou. Porque o ciúme é um problema de graves consequências se a gente não aprender a lidar com isso. É um veneno. Odila não aceitou as segundas núpcias do Amaro. E ela ficou no encalço da mulher que, para ela, tomou o lugar dela. Já estava desencarnada, era para ela sair disso já, a vida que segue. Mas não, ela ficou presa e, de uma certa maneira, agora ela estava tendo uma ascendência muito grande sobre Zulmira. Aí a gente vai parar e pensar assim, mas como que Deus permite uma coisa como essa? Porque se a mulher desencarnou, o marido, depois, conheceu a outra, casou, e ele tinha um filho pequeno, uma filhinha jovenzinha. Será que então não é permitido que ele casasse de novo? É permitido, não tem problema, ele pode casar de novo. Tem pessoas que não casam, opção delas, mas não é um pecado que ele casasse de novo. O problema aí mais grave é que Odila não conseguiu passar por cima disso e aceitar, e ver naquela outra mulher alguém que pudesse ser um instrumento útil até para ela, que é mãe, porque ela poderia intuí-la, através daquela mulher ela poderia ajudar os próprios filhos, intuindo aquela mulher no cuidado aos filhos. Então, tem o lado
do apego nosso, mas tem um outro lado em que aquela pessoa pode ser uma pessoa que nos ajude, ao invés de ser uma inimiga. Mas por que nesse caso, Zulmira estava sendo totalmente obsediada por Odila? Vou contar para vocês. Quem não leu o livro, leia o livro todo. Estou contando resumos, né, do livro. Lá na obra Entre a Terra e o Céu, do espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Lá conta o seguinte, olha para você ver, tanto que o ciúme é um monstro devorador. O Amaro, ele tinha mais ou menos uns 35 anos, mais ou menos. A Zulmira, que é a segunda esposa dele, tinha por volta de uns 25 anos de idade. A Odila não se comenta lá da idade dela, mas devia estar entre essa idade de 25 a 35 anos, que era a idade do marido dela. Devia ter uns 30 anos, sei lá. Então, tudo bem. A Zulmira, que é a segunda esposa, ela morria de ciúmes do Amaro com os filhos. Olha que coisa complicada. E o ciúme dela, do Amaro com os filhos, começou a envenenar a mente dela. Então o que acontecia? Como o Júlio tinha 8 aninhos, o Amaro ele ficou mais apegado ao filho, no sentido de cuidados. Então ele chegava do trabalho, ele era ferroviário. Ele chegava do trabalho, ele ia contar história para o filho, ele ouvia tudo que o filho queria contar para ele. Às vezes o filho estava meio choroso, ele ia para o quarto, dormia com o filho lá no quarto dele. E isso para a Zulmira era o fim. E aí a Zulmira começou a alimentar na mente dela o desejo de que o Júlio morresse. Olha só. Então, vamos raciocinar aqui no que a gente está estudando. A prece é um desejo ardente, não é? Quando nós estamos orando, nós estamos emitindo uma vibração num sentido, numa direção. Então, quando você começa a colocar toda a sua intenção naquilo, você está, de uma certa maneira, focando a sua atenção num objetivo que você deseja alcançar. Quando você faz a prece, você quer se ligar com Deus, ou com seu anjo da guarda, ou com algum espírito protetor, para que ele possa secundar o teu apelo. Isso é a prece elevada, a prece buscando os cimos mais elevados, né? Mas quando você começa a botar uma ideia fixa na mente que seja de baixo nível, a gente não vai chamar de prece, porque fica até ruim chamar de prece, não é? É como se fosse uma invocação, não é? É como se você estivesse invocando forças destrutivas para que essas forças destrutivas possam secundar o teu apelo. Então, Zulmira ficou com esse pensamento. E ela fazia uma coisa terrível. Quando o marido saía para trabalhar, ela até facilitava que o menino fosse para a rua, na esperança que o menino fosse atropelado. Olha os pensamentos. Só que ela não sabia de um detalhe. E isso que é interessante a gente observar. Ela não sabia que Júlio era um ex-suicida. Júlio tinha se matado em encarnação anterior. E ele tinha reencarnado nesta existência sem nenhuma anomalia, sem nenhum problema físico, mas ele tinha pouco tempo de vida física. O Júlio ia desencarnar cedo. Eu costumo dizer muito aqui, nas conversas, principalmente nos grupos fechados de estudo aqui no GEB, eu costumo dizer muito para o pessoal o seguinte: amigos, nós temos que tomar muito cuidado com o momento provacional, o momento expiatório que alguém esteja vivendo. Vou ver se eu consigo me fazer entender. Vamos imaginar alguém que esteja passando por um momento decisivo na vida dela, como esse do Júlio, alguém que está em vias de desencarnar, através de uma morte violenta, por exemplo. Quando essa pessoa ela está em vias de passar por esse processo, é como se essa energia estivesse gritante à nossa volta, entendeu? Se você se colocar na sintonia, você capta isso, e se você não policiar e não vigiar os seus pensamentos, você pode ser um instrumento do resgate dela, entendeu o que eu estou querendo dizer? Por isso que Jesus fala, é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Nós não podemos ser um instrumento do resgate de ninguém, nós temos que ser instrumento para ajudar os outros, para erguer os outros. Agora, uma pessoa tem que passar por uma humilhação,
que não seja eu a humilhá-la. Ela vai passar por essa humilhação de uma outra maneira. E ela, para passar por uma humilhação, ela não precisa nem que alguém faça alguma coisa com ela. Ela pode passar por uma humilhação por um ato equivocado dela própria. Então é isso que a gente tem que entender. Ninguém reencarna com o objetivo de cobrar a dívida do outro. Não acontece isso. Nós é que nos colocamos nessa posição. Então, nesse caso ali, Zulmira não sabia disso. Mas está vendo que ela estava, parece que percebendo o momento do Júlio? E ela começou a desejar a morte do Júlio. Um dia eles resolvem ir à praia e o Amaro planejou lá para eles darem um passeio de barco lá e tudo. Aí ele vai nesse barco com a filha de 14 anos, a Evelina, e deixa o Júlio e a madrasta na praia. E ele pede para Zulmira tomar conta do Júlio. Aí no que ele entrou no barco e saiu, ela pensou assim, nossa, eu acho que eu vou aproveitar que eu estou sozinha com ele, e eu vou me distrair dele, e criança, né, vai se encantar com o mar e vai acabar. Ela pensou isso, gente, olha a gravidade do negócio, ela pensou. E aí assim ela fez, e foi dito e feito. O Júlio foi pegando umas conchinhas aqui, pegando umas conchinhas ali, e foi entrando para dentro do mar. E foi chegando mais perto. Veio uma onda muito forte, o mar estava com uma ressaca brava, veio uma onda muito forte, quebrou em cima dele, e ele, uma criança, afundou, a onda puxou, veio outro, e ele foi indo. E ela viu. E ela ouviu, inclusive, quando ele pediu ajuda. Não era para ela ir lá e tentar socorrer ele? E aí vamos raciocinar com isso. Se ela fosse lá e socorresse ele, ela conseguiria ter salvado ele? Às vezes sim, às vezes não. A gente nunca vai ficar sabendo disso. Que ele iria desencarnar? Iria desencarnar. Ele poderia não desencarnar naquele momento. Ele poderia desencarnar logo depois para uma outra situação. Se ele ia desencarnar naquela hora, ela tentando ajudar ou não, a gente não vai saber. Mas o fato é que ela ignorou o pedido de ajuda. E ele desencarna. Aí, a hora que ela viu que ele afundou e não voltava, aí ela começou a gritar, pedindo socorro. E aí o pai vem, escuta os gritos dela, ela acenando, volta, corre e vai tentar localizar o filho. Quando ele chega lá, ele já pega o corpo, boiou, ele já pega o corpo do filho inerte. E é um desespero. E Amaro fica perturbado e ele desinteressou-se totalmente da esposa. Porque ele colocou a culpa nela, porque ela não cuidou do filho. E aí a relação do casal ficou destruída. No que ela ficou com sentimento de culpa, quem que teve acesso à mente dela? A Odila. E a Odila ficava o tempo inteiro falando na mente dela que ela tinha deixado o filho morrer. E como ela tinha desencarnado, mas ela continuou ligada à vida material, à vida terrena, ela não tinha esses conhecimentos todos que o filho estava vivo em outro lugar. Para ela, o filho tinha morrido, desaparecido mesmo. Então, começa aquele processo obsessivo grave. Eu estou contando isso para a gente poder entender o seguinte. A prece da jovenzinha Evelina foi pedindo para a mãe socorro e auxílio. A mãe não ia atender ela nunca nos pedidos dela. Ela queria paz para a madrasta, queria equilíbrio para o pai. Ela não ia, porque ela cobrava tanto da segunda mulher do marido, como do marido. Como que você desposa uma outra mulher? Como você coloca uma outra mulher no meu lugar? Entende o que estou querendo dizer? Então nós temos que começar a raciocinar o seguinte, como diz aqui, ó, crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade vai grande distância. O Júlio desencarnar estava previsto, talvez não ali no mar daquela forma que foi. Agora, existem certas situações que não estão vinculadas à fatalidade. Existem certas situações que você, pela prece sincera e pela modificação íntima, você pode transformar o ambiente. Como nesse caso da história que a gente está contando. Se Zulmira começasse a fazer prece a Deus, pedindo a Deus que tirasse aquilo do coração dela, ela não estaria carregando esse sentimento de culpa pela morte do Júlio. O Júlio ia desencarnar, mas ela estaria bem com o marido e estaria dando apoio para o marido. Entendeu? Que não era fatalidade ela ter ódio pelo menino. Ter ódio pelo menino foi uma escolha. Escolha. Muito bem. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao julgo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não deveria ter procurado desviar o raio. Se a gente pensar assim, a gente não vai fazer mais nada, então não vou fazer mais nada.
que tiver que acontecer na minha vida vai acontecer, é vontade de Deus, aí eu não me esforço, aí eu não luto, aí eu não trabalho, porque se eu tiver que ser ajudado, Deus vai mandar ajuda aqui para mim. Pensamento muito infantil, amigos. Por isso que a fé raciocinada, ela nos ajuda a ter melhores instrumentos de crescimento. O que nós estamos precisando é raciocinar e ajudar Deus a nos ajudar. Porque Deus quer nos ajudar o tempo inteiro. O problema é que nós dificultamos. Deus te manda intuição, te manda inspiração, te manda orientação, te manda ajuda através de outras pessoas. Os Espíritos dizem que existe uma cadeia entre Deus e nós, existe uma cadeia de pessoas encarnadas e desencarnadas que poderão secundar as ordens divinas. Então a gente muitas vezes fica querendo que Deus venha e resolva o problema para nós, quando na verdade Ele manda uma ajuda. Ele manda um socorro. Né? Então, no livro Nosso Lar, o ministro Clarencio mesmo, no livro Nosso Lar, eu lembro que quando André Luiz foi pedir essa oportunidade de trabalho em Nosso Lar, lá entrava 2 pessoas por vez para ser atendida pelo ministro Clarencio. Ele fazia isso para quê? Porque eu ouvindo a história do outro, eu aprendia. Então ele colocava você para ouvir a história do outro e o outro para ouvir a sua história. E eu lembro que entrou uma irmã lá pedindo a ele a autorização para ela ir socorrer os filhos que tinham ficado na terra, que ela não aguentava mais a distância dos filhos, que ela queria estar perto dos filhos, que ela queria socorrer. Aí ele pergunta para ela quantas horas de serviço ela tinha, quantos bônus horas ela tinha. Aí ela falou que tinha 304 bônus horas. Sabe quanto tempo ela estava desencarnada? 6 anos desencarnada. 304 bônus horas. Imaginando que você trabalhe, aqui no trabalho cotidiano nosso, nós trabalhamos em média de quê? 8 horas, não é? 304 dividido por 8 horas, dá quantos dias de serviço? 38 mais ou menos, né? Por aí. 38 dias. 6 anos desencarnado. Você apresenta 38 dias de trabalho. Aí ele começa a falar para ela que foi oferecido trabalho para ela nisso. Ela disse que não. Foi oferecido naquilo. Ela disse que era muito pesado o serviço. Foi oferecido outro trabalho. Então ele quer dizer o seguinte: para a gente ter condições de solicitar e ser atendido, nós precisamos mostrar para que viemos. Por que tem pessoas que recomendam que outro ore por ele? Porque no fundo, nós sabemos que nós não temos o quê? Mérito para orar. Porque nós fazemos pouco perto daquilo que poderíamos estar fazendo. Então, a oração, ela é eficaz quando nós somos os primeiros a colocar a mão na massa no sentido daquilo que nós estamos pedindo. Vamos dar um exemplo básico. Você perdeu o seu emprego, aí você ora a Deus pedindo a Deus que te dê um emprego. Mas você nunca sai para procurar um emprego. Como que Deus te ajuda? Como que Deus te ajuda? Você pede a Deus que te ajude a passar no vestibular para a medicina, que é o seu sonho. Ninguém te vê estudando. Entendeu? A oração, primeiro, antes dela ser atendida, ela precisa ser precedida de um trabalho nosso. Aí é uma oração que vai ser eficaz. Do contrário, amigos, nós vamos ficar orando, pedindo, e não vamos ser atendidos mesmo. Porque nós não nos esforçamos no sentido daquilo. Então, se você ora pedindo a Deus que traga paz à sua família, quem que tem que ser a primeira pessoa a levar paz para o meio familiar? Eu. Agora, eu peço que Deus abençoe meu lar e que traga paz para minha família, mas eu sou o primeiro a criar confusão dentro de casa. Véio. Realmente vai ser difícil nos ajudar nesse sentido. Então, nós temos que começar a analisar de uma outra maneira a forma de orar e como que a gente faz para que a nossa prece seja eficaz. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Então, todas as vezes que você for fazer a sua oração, em qualquer sentido for, primeiro veja o que você, pela sua inteligência e pela sua força de vontade, pode fazer na direção daquele pedido que você fez. Porque se você não fizer isso em primeiro lugar, não resolve. Como que Deus vai secundar aquele pedido se você, que é o maior interessado, não está fazendo nada para resolver o problema? Entendem? Então nós podemos pedir? Podemos pedir. Pedir, por exemplo, para uma mãe que está desencarnando. Nós somos os filhos ali e pedimos a Deus
que mantém a nossa mãe por mais tempo conosco. Nós podemos pedir? Vamos ser atendidos? Depende, a gente não sabe o plano, mas poder nós podemos. E o que nós temos que fazer além de pedir a Deus? Para a nossa mãe permanecer. Não é cuidar da mãe? Porque você fica pedindo, mas quando chega na hora de alguém ir lá, ficar com a mãe, dormir com a mãe no hospital, ou fazer uma comida para a mãe, ou limpar a casa para a mãe, ninguém quer ir, os filhos brigam para ninguém ir. Entende o que eu estou querendo dizer? Aí você pede, quer que Deus vai lá resolver. Nós somos ainda da época que nós queremos o quê? Milagre. Nós não queremos trabalho, nós queremos milagre. E o milagre, ele não derroga as leis da natureza. O milagre, na verdade, é você acordar e ver o sol nascer. Isso é um milagre, é uma coisa maravilhosa. Mas não miraculosa no sentido de que vai derrogar as leis da natureza. A gente tem que começar a entender de uma outra maneira a bondade divina. Infelizmente, por muitos e muitos e muitos e muitos anos, milênios, nós temos feito de Deus como se Ele fosse o nosso escravo. A gente não vê Deus como nosso Pai Criador. A gente acha que Deus ele tem que ficar por conta de resolver todos os problemas da nossa vida. E o dia que a gente começar a compreender Deus como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e nos submetermos a Deus, nos colocarmos sob a sua vontade, com confiança, nós vamos começar a ter uma relação íntima com Deus muito diferente da que temos tido. Porque todas as vezes que a gente ora a Deus e Deus não nos atende da forma que nós gostaríamos que fôssemos atendidos, muitas vezes a nossa relação com Deus fica estremecida. E a gente começa a cobrar de Deus de uma forma infantil. Porque quando Jesus fala que tudo que nós pedirmos nos será concedido, mas nem sempre da forma que nós queremos. Mas lhe será concedido. O que você pediu, lhe será concedido. Então a gente tem que começar a raciocinar isso. Imagina, você pede, sua mãe está lá em um estado gravíssimo, estado terminal. Os médicos falam, infelizmente não tem o que fazer. Agora aqui, só Deus. Os médicos não falam assim para a gente? Agora só Deus. Aí você vai lá e pede, meu Deus, cura minha mãe, por favor, eu amo demais ela, cura minha mãe. Aí sua mãe desencarna. Aí você fala, Deus não me atendeu. Mas Ele curou ou não curou? Porque Deus olha você como espírito imortal. Deus não olha a roupa, o corpo, gente. Esse corpo aqui é roupa. Por que um motoqueiro sai, quando ele sai viajando, né, não tem aqueles grupos de motoqueiros que saem viajando pelo Brasil? Normalmente a calça deles é de quê? De couro. A jaqueta é de quê? É de couro. Para quê? Para proteger. Porque se ele cair, o couro protege a pele dele, não é? É barato, Gildo, uma calça de couro, uma jaqueta de couro? É caro. Mas aí você é motoqueiro, você está viajando e levou um tombo, e ralou a sua jaqueta de couro todinho, mas seu braço preservou. Você vai achar ruim a jaqueta ter rasgado? Você vai agradecer porque você, que é o ser mais importante, preservou. O que estragou foi a roupa. É a mesma coisa Deus, você pede a cura. Aí Deus vai e ajuda no processo da desencarnação daquela pessoa amada. Evitando muitos sofrimentos, ela desencarnou, vai para o mundo espiritual e recobra a saúde. O que estragou? A roupa. É cara a roupa? É cara. É difícil de conseguir, mas o que estragou foi a roupa. Então a gente começa a compreender, à medida que a gente vai estudando, nós começamos a compreender que Deus é maravilhoso. Ele nos atende sempre que nós pedimos, mas da forma que nos convém. Aí a gente para e raciocina. Vamos imaginar, o teu filho chega para você e fala assim, pai, me ajuda. Eu e meus amigos, nós gostamos de sair, né, de beber, depois a gente gosta de fazer uns rachas na cidade. Me ajuda, por favor, pedindo para você. Por favor, pai, me ajuda. Me dá recurso para me fazer isso. Você dá, Ju?
Essa que a gente tem que começar a entender Deus. Deus é um pai. Ele sabe melhor do que nós o que nos convém. A gente pode pedir. Ele vai nos conceder. Talvez não da forma que a gente gostaria de receber, mas da forma que é melhor para que nós venhamos a receber. Certo? Vamos lá. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam e, aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Então, você é livre para agir. A partir do momento que você age, os seus atos vão acarretar consequências que poderiam não estar no seu programa reencarnatório. Eu gosto muito de falar isso, que as pessoas acham que tudo está previsto, aí é muito simples, aí tudo é fatalidade. Não, às vezes não está no seu programa reencarnatório. Nesse mesmo livro que eu estava falando para vocês, Entre a Terra e o Céu, é comentado lá a respeito de crianças que desencarnam fora da época. Vocês sabiam que pode acontecer isso? Uma criança ela pode desencarnar fora da época. Ela estava prevista viver lá até os, vamos colocar aí, os 70, 80 anos de vida. E ela desencarnou lá no ventre ainda. Vamos pegar lá bem no início. No ventre ela desencarnou. Aí a gente pergunta, mas como que pode isso acontecer? Não tem um programa? A hora de desencarnar não é a hora certa? É a hora certa, mas nós temos que lembrar que as pessoas têm o quê? O livre-arbítrio. E uma mãe ou um pai, isso está lá no livro relatado, quem quiser pegue lá para dar uma lida. O pai e a mãe, ele tem influência direto nos filhos. Principalmente naquela primeira infância, os filhos são muito suscetíveis das vibrações. Então um pai e uma mãe que discutem muito, que brigam muito, a vibração fica tão pesada que a criança adoece. E quando essa criança está no ventre materno, dependendo das ligações que a mãe traz com ela do passado, a mãe pode rejeitar essa criança e as vibrações dela são tão contraditórias que a criança não consegue vingar, como se diz. Ela não consegue nascer e ela desencarna. Só que a lei ela é muito perfeita. Aquele espírito normalmente que passa por um processo dessa natureza é um espírito devedor. Espíritos que cumpriram bem sua tarefa, eles nunca estarão num processo dessa natureza, entendeu? Então, são reencarnações que os espíritos lutam para que ela dê certo, mas ela pode vir dar errado pela livre escolha que as pessoas fazem. Então, amigos, vamos começar a entender o seguinte, que o homem é livre para agir num sentido ou no outro. E dependendo do jeito que você agir, vai gerar consequência para você e para os demais que estão à sua volta. E isso acontecendo, nós responderemos depois pelas consequências desastrosas que porventura a gente tenha gerado. Tá certo? Então, assim, eu estou querendo que a gente entenda isso para a gente sair do misticismo, onde tudo quem tem que resolver é Deus e parece que a gente não toma parte nisso. Nós precisamos sair disso. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Então, muita coisa Deus pode te conceder, principalmente pelo esforço que você está demonstrando em atingir aquele objetivo. Então, aquele pensamento inicial, do início da lição ali, que fala que algumas pessoas dizem que não precisa pedir porque Deus já sabe, e que não tem como derrogar as leis, então você não consegue, por uma prece, interferir nas leis, isso é um equívoco. Deus, que tudo vê e que tem uma misericórdia infinita, Ele pode sim modificar uma série de acontecimentos que estão por vir pela demonstração de esforço, pela sua capacidade de estar indo num bom caminho. O próprio Raul Teixeira nos conta que certa vez ele foi fazer uma palestra, aí acabou a palestra e um grupo de amigos ali daquela casa espírita, onde eles foram realizar aquele evento espírita, convidou eles para tomar um lanche, tomar um café lá. E aí ele falou, não, mas a gente tem que ir, tá bom, não, mas desce, vem. E eles estavam todos prontos já para sair no carro, todos prontos para ir embora. Aí, de tanta insistência daquelas pessoas, eles desceram para tomar o lanche. No que eles desceram para tomar o lanche, quando voltaram para o carro, ele trocou de lugar, entendeu? Ele estava sentado no banco de trás de um lado,
Na volta do lanche, ele sentou do outro. Na viagem, eles sofreram um acidente e o carro estragou bastante a ponto de levar a óbito a pessoa que estava sentada no lugar que ele anteriormente estava. Entende o que eu quero dizer? Isto não é que está derrogando as leis, mas é como ele próprio comenta isso. Ele recebeu uma moratória, um tempo maior de permanência na terra. Por que ele recebeu um tempo maior? Vamos imaginar que a encarnação dele terminaria naquele dia. Por que Deus concedeu um tempo maior para ele? Porque ele era útil. Porque ele estava sendo útil na terra. Era mais vantajoso ele permanecer fazendo o trabalho que estava fazendo do que voltar agora para o mundo espiritual. Então nós precisamos entender que nós fazemos parte do mecanismo de como as coisas vão funcionar para nós aqui nessa existência. A prece sempre será eficaz. A prece sempre ela será atendida. Veja aí no exemplo que eu contei para vocês, da Evelina, que ela orou pedindo auxílio da mãe desencarnada. A mãe não tinha condições de atender. Deus não deixa que a prece dela se perca. E a prece foi desviada de direção. E chegou até o Ministério do Auxílio, onde espíritos zelosos vieram para atendê-la. Eu não contei o resto da história. Vocês vão ler o livro e vão saber o que aconteceu no prosseguir da história dessas famílias aí. Mas só para que a gente entenda que quando a gente ora com fé, com confiança, e faz a nossa parte no intuito daquilo que nós estamos pedindo, sempre, Deus que nos ama, vai nos atender. Agora, é essa combinação de fatores. Não adianta você simplesmente pedir e querer fazer de Deus, ou dos espíritos, ou daqueles que são católicos, fazer dos santos, né, os seus serviçais, que vão cumprir para você e você não toma parte naquilo, porque aí não tem eficácia. Mas a partir do momento que você se coloca como um dos instrumentos para que aquilo se cumpra, aí pode ter certeza que você vai ser atendido. E a oração, ela não foi feita para a gente ficar pedindo coisas para nós. A oração ela foi feita para que a gente possa estar pedindo a Deus força para enfrentar as coisas difíceis que passam pelo nosso caminho. Porque quando a gente se coloca na posição daquele que não está pedindo a Deus que tire as provas do nosso caminho, mas que nos dê força de compreender a prova e prosseguir, apesar das dores que aquela dificuldade nos traga, nunca nós deixaremos de ser ouvidos. E aí uma das lembranças que a gente traz na mente forte é da oração de Francisco de Assis, né? O que Francisco de Assis pede para si na oração dele? Vocês lembram dele pedir alguma coisa? Eu sei se eu cantar, eu falando eu não lembro, mas vamos cantar, vamos lembrar. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. O que ele pediu? Para ele? Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Pediu? Eu quero que a gente entenda, porque ela é maravilhosa. Muito bem, o Gildo disse ali, ele só pediu para ser útil. Ele não está pedindo nada para si. Ele está pedindo a Deus que faça dele um instrumento da paz divina, para que ele leve a paz para os outros. Porque quando você resolve levar a paz para os outros, você encontra a sua própria paz. E ela termina, ela vai por um contexto, ela já é muito linda, mas aí ela entra numa parte maravilhosa, que ele diz, ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido,
Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ele pede a Deus que Ele possa levar tudo aquilo que a gente queria receber. Ele pede para Ele ser o condutor para levar para os outros. Consolar e não ficar pedindo consolação. A gente precisa aprender muito com as grandes almas que já habitaram aqui conosco e que do mundo espiritual nos acompanham e torcem por nós. Nós precisamos aprender a ser os instrumentos da paz, ser um instrumento da consolação. E não ficar sempre pedindo que Deus abençoe, que Deus tire as provas do nosso caminho, que Deus não nos deixe sofrer. Mas quantas lágrimas nós resolvemos secar? Quantas pessoas caídas nós levantamos antes de pedirmos a Deus que faça isso por nós? Quantas vezes as nossas mãos esteve à disposição do Cristo? Então que a gente raciocine, reflita sobre isso. E antes da gente pedir alguma coisa a Deus, que a gente se coloque na posição daquele que faz, em primeiro lugar. E eu tenho certeza que à medida que a gente for tendo essa compreensão da vida, tendo essa compreensão das leis divinas, nós, como Francisco de Assis, pediremos menos e daremos mais. Que Deus ilumine e abençoe a todos nós. Então vamos fechar os nossos olhos, elevarmos o pensamento a Deus e agradecer a Deus pela oportunidade de estudarmos juntos, de refletirmos um pouco mais sobre o nosso papel nesta existência e que Deus nos ajude a sermos servos mais fiéis, trabalhadores dedicados dessa seara abençoada. E que as nossas mãos possam se transformar em ferramentas do amor divino na terra, para que estas mãos sejam capazes de soerguer o irmão caído, de apontar o caminho seguro para aquele que está perdido. E que tenhamos paciência, misericórdia para com todos, evitando sermos rudes e duros de coração. Perdoa-nos, Pai, por tanto pedir, ao passo que damos tão pouco de nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais fiéis ao trabalho. E à medida que realizarmos aquilo que nos compete, tudo aquilo que o Senhor direcionar a nós, receberemos de bom grado, mas sem jamais exigir nada do teu amor, porque o Senhor já nos deu demais. Graças te damos, que assim seja. Meus amigos, a gente vai dar alguns minutinhos para vocês prepararem aquela garrafinha com água para ser fluidificada e daqui a alguns minutinhos a gente retorna com a transmissão do passe, tá bom?
Então, como sempre temos feito às segundas, quartas e sextas-feiras, após o estudo que é realizado aqui no GEP, nós partimos para a transmissão do passe à distância. E a gente fica muito emocionado normalmente na transmissão desse passe, porque a gente sente que é como se Deus pegasse a gente no colo, né? Como se Deus estivesse com a gente nos braços. Eu não sei vocês, mas para nós aqui do grupo, desde que nós começamos com essas transmissões apenas online, sem a presença do público aqui no GEB, essas reuniões de segunda, quarta e sexta, principalmente quando a gente chega nesse momento da transmissão do passe, isso tem ajudado a gente demais a superar tudo isso, né, que tem acontecido no nosso país, no mundo, né, como um todo. E eu quero crer que essas vibrações estão chegando da mesma forma para vocês que chegam aqui para nós, porque é um momento da gente estar na presença de Deus e de receber diretamente do amor de Deus as energias que muitas vezes nos faltam, por deixarmos os nossos pensamentos soltos, por deixarmos nossos pensamentos irem para caminhos que não nos favorecem, né? Então eu convido a todos para que nós possamos fechar com os nossos olhos do corpo físico, para que a nossa visão espiritual se abra, para que o nosso pensamento se conecte com o Criador, se ligue verdadeiramente no amor divino, Pai de amor e de bondade infinita. Que gratidão sentimos por estarmos aqui contigo nesta noite, sentindo o teu influxo invadindo o nosso ser, preenchendo-nos da confiança e da certeza de que somos observados e amparados por Ti. Que alegria, Pai, ter esses minutos de intimidade com o Teu amor. Nós queremos, Senhor, nesse momento, entrarmos em profunda comunhão com o Teu ser, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. Sabemos, Senhor, que os recursos da Tua bondade são inesgotáveis. E é por isso, Pai, que queremos colocar sob as Tuas bênçãos todos os irmãos que estão conosco neste momento. Queremos, Senhor, que todos eles fiquem sob os Teus cuidados amorosos e que eles sintam estas energias radiantes que dulcificam a mente atribulada, que organizam as células orgânicas, que traz paz ao espírito, para que não venhamos permitir que os desequilíbrios do mundo entrem e façam morada dentro de nós. Recebe o passe divino, as energias balsâmicas de Deus. Recebe Deus na tua casa íntima. Deixa Ele te embalar. Isto. Continua respirando profunda e lentamente. Comece a sentir as batidas compassadas do teu coração. E agradece a Deus por essa máquina física
maravilhosa que Ele te concedeu para te servir de instrumento no processo evolutivo do teu espírito imortal. Que Deus abençoe os teus pulmões. Que Deus ilumine o teu coração. Que Deus traga luz ao teu estômago, aos teus rins, ao seu fígado. Que todas as células especializadas do teu organismo neste momento, ao influxo divino, cada uma realize o trabalho a que foi convocada a realizar, da forma mais correta possível. Que não haja nenhuma alteração celular no teu organismo. Ao contrário, que haja equilíbrio, organização e paz ao mundo orgânico. Pedimos ainda, Senhor, que magnetize estas garrafas com água, estes vasilhames com água, para que esta água pura, simples, possa se modificar em medicamento salutar para a utilização benéfica de todos aqueles que fizerem o uso dela. Deixe que a espiritualidade amiga possa derramar bênçãos restauradoras nesta água. E ainda pedimos a cada um que nos acompanha neste momento, para que agora possa trazer pelo pensamento todas as pessoas que você gostaria que recebessem com todo carinho, com todo afeto, as energias balsâmicas de Deus, nosso Pai. Mantenha a imagem destas pessoas em sua mente. Imagine que elas estão aí, junto de você, nesse momento em que você recebe a visita de Deus Pai e de seus mensageiros espirituais. Todas elas sendo abençoadas, sendo amparadas, sendo fortalecidas. E por fim, eu peço a cada um que pense naquela ou naquelas pessoas que mais têm dificultado a sua vida, aquelas que insistentemente tentam tirar a tua paz, ao invés de desejar o mal para elas. Deseje que Deus possa tocar o coração delas, ajudando-as a encontrarem o equilíbrio e a paz. E se comprometa
de favorecer esse pedido, melhorando a tua conduta para com estas pessoas. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, espíritos amigos. Que Deus abençoe cada um de vocês que ficaram conosco até agora. Que assim seja.